O plenário do Senado Federal aprovou agora há pouco, em primeiro turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está comigo aqui no estúdio. Boa noite, Tiago, bem-vindo. Já era de se esperar essa aprovação? Boa noite, Andréa, toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Sim, no Senado a gente já tinha esse sentimento, de unanimidade, foi uma votação expressiva e já se trabalhava nessa hipótese de aprovação, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Já na Câmara dos Deputados o negócio é mais embaixo, eu esmiuço agora trazendo detalhes para a nossa audiência. Bom, o nosso TP aqui está um pouco alto, foram 52 votos favoráveis e 18 contrários, Essa decisão aí, pondo fim aí, essa decisão monocrática o que existe hoje lá no Supremo Tribunal Federal. Uma vitória para a nossa Constituição, que estava há anos, como a gente já falou aqui várias vezes, sendo descumprida pelos ministros do Supremo, que a todo momento estavam interferindo em outros poderes, É bom que a gente lembre aqui que dioturnamente os ministros tomavam decisões, muitas inclusive com a decisão sozinha, monocráticas, de ações que impactam na vida da gente, na minha, na sua, em toda a nossa audiência qualificada. Como nas questões, por exemplo, do aborto, do marco temporal e decisões muitas, até com menos expressividade, mas decisão sozinha, ou seja, o ministro tomava a decisão única sem ouvir o colegiado e impactava diretamente na nossa vida. Decisões essas que são, uma maioria delas, competência dos legisladores, os deputados e os senadores. É que a bem da verdade é que a representatividade da população está no Congresso, não no Supremo, que tem magistrados com histórico de decisões para lá de questionáveis. Até porque, abrindo parênteses aqui, os ministros do Supremo, quem indicam são os presidentes da República. Embora os presidentes sejam eleitos democraticamente, pela maioria da população, assim a gente espera, no entanto, muitas vezes a ideologia desses ministros, quando uma decisão é monocrática, pode interferir negativamente nas questões sociais. Bom, agora o Senado dá aquele recado e põe fim a decisões únicas dos ministros, aquelas monocráticas que a gente fala, e amplia o debate para toda a corte. Essa votação traz algumas curiosidades, ela aconteceu agora há pouco, algumas eu consegui trazer aqui para vocês, como a bancada da Bahia, por exemplo, que historicamente vota com a esquerda, mas os senadores da Bahia votaram totalmente a favor dessa decisão de que os ministros não mais tenham decisões monocráticas. O senador Romário, do Partido Liberal, foi a surpresa, ele acabou votando contra essa proposta de emenda à Constituição. Agora o texto segue lá para a Câmara dos Deputados, segue para a segunda votação ainda no Senado, e será remetido à Câmara dos Deputados, onde, por ser uma proposta de emenda à Constituição, ele precisará de 308 votos. Por isso que eu digo que o negócio é mais embaixo, porque daí você tem que convencer mais gente do que lá no Senado, embora a votação tenha sido expressiva. Vamos ver então como que se comportarão os nossos representantes. É bom a gente lembrar que aquele detalhe no texto que também impedia que os ministros unilateralmente, ou seja, por uma decisão única, pedissem vistas os processos. O que é pedir vista? Tirar de votação naquele momento, deixar lá engavetado, para sabe-se lá fazer o quê? Que a gente muitas vezes não entendia quando já se tinha uma decisão favorável. A gente viu agora, recentemente, nessas votações aí, inclusive no TSE, pedir vista. Você imagina, hoje tudo é televisionado. Está tudo sendo acompanhado pela população. O ministro já teve tempo para analisar o processo, já tem a sua votação decidida. Ou ele vota pela opinião pública ou ele vota pela sua decisão, Então ele já tem a decisão pronta, tomada. Em vez de seguir o processo, pedia vistas, ou seja, parava a votação. E muitos estão ali, ainda tem processos lá há anos aguardando votação, ou seja, foi pedido vistas e nunca mais se deu o seguimento naquela votação. Nessa proposta de emenda à Constituição, se pedia que qualquer pedido de vistas fosse submetido a toda a corte, para que houvesse uma decisão. Qualquer ministro poderia pedir, mas se precisaria da votação de todos. No entanto, para que esse texto passasse no Senado, os senadores tiraram essa parte do texto.
Por que eles tiraram? Porque se entendia que se estivesse votando essa situação, estaria se interferindo no regimento interno do Supremo. Então olha que democracia à luz do dia. O Congresso Nacional não quer interferir lá no Supremo, como o Supremo está fazendo constantemente, não só no Senado, não só na Câmara, no Poder Executivo, né? E os senadores entenderam, não, nós não queremos interferir no regimento interno do Supremo, queremos apenas que a Constituição seja cumprida. Então aí, mais uma forma clara de que cada poder tem sim a sua autonomia.